Então, tudo bem com vocês, pessoal? Agradeço muito que vocês estejam em pleno domingo, exatamente meio-dia, conversando conosco. O Centro Europeu ele tem nesse momento se preocupado em produzir uma gama de conteúdos muito grande para conseguir trabalhar um pouquinho a mente, para conseguir também entender de que forma que a gente pode sobreviver a tudo isso. Então, todas as oportunidades que a gente tem no mercado e todas as possibilidades que a gente tem daqui para frente. E essa semana, o governo federal ele anunciou uma medida provisória que autoriza as empresas reduzirem ou suspenderem o contrato de trabalho. Eu acredito que isso preocupa muita gente, e a gente veio aqui justamente hoje para conversar, para esclarecer tudo isso, porque eu acho que o esclarecimento vai fazer com que todo mundo se acalme um pouquinho e que a gente consiga seguir daqui para frente, pelo menos nesses próximos 90 dias, com fôlego, porque nesse momento é importante que a gente fique em casa, passe bastante álcool em gel, lave bem as mãos, e então, assim, eu queria apresentar primeiro para vocês a Lana, ela é advogada, consultora de empresas, ela é nossa professora do curso de gestão ágil e também é consultora. A Letícia Staroy, a Letícia, ela também é advogada e ela é pós-graduanda em Direito Civil, em processo civil e em Direito Tributário. E o Marcelo Assis, que é contador e especialista em Direito Tributário. Então, eu estou falando só com pessoas grandes nesse sentido. E eu queria pedir para a Lana agora, nesse momento, explique para a gente um pouquinho mais a respeito para que a gente consiga explicar para os nossos espectadores como que vai funcionar daqui para frente. Legal. Bom, obrigada, Rubem, obrigada ao Centro Europeu, assim, pela disponibilidade, pela oportunidade que está sendo dada de profissionais de várias áreas poderem dividir, né, com todos, compartilhar o conhecimento que nós temos, porque eu sempre falo, agora, nesse período que nós estamos em isolamento social, é um dos períodos que nós estamos mais trabalhando especificamente, né? Assim, mesmo em casa, cada um na sua casa, cada um com seu home office, né? Nós estamos trabalhando e estamos assim, estudando, pesquisando, as coisas mudam de uma forma muito rápida, né? Então, assim, é medida provisória, aí revoga determinado artigo, daí depois vem a questão dos decretos, né? Porque daí tem a medida provisória, que tem a parte da União, que é essa que nós vamos tratar hoje, mas, além disso, ainda tem as medidas locais, né? Que tem os governantes locais, eles fazem essas ações, e isso, às vezes, deixa as pessoas, no meio de toda essa situação, muito confusas, inseguras, etc. Falando dessa medida especificamente, é uma forma que o governo está tendo para tranquilizar um pouco com relação à manutenção do trabalho, do emprego, a manutenção do contrato de trabalho, a manutenção principalmente da remuneração, porque a gente sabe que isso vai passar, né? Isso vai passar. E o importante é que, quando tudo isso passar, nós possamos estar mais fortalecidos, né? E cientes das nossas obrigações. Então, essa medida provisória ela vem para fazer algumas oportunidades, ela vem oportunizar, né, as empresas, para que as empresas tomem algumas decisões visando resguardar o seu lado financeiro, ou seja, não onerar tanto as empresas, e, ao mesmo tempo, não deixar de assistir ao empregado, né? Então, vejam, ela trata de vários pontos: suspensão de contrato de trabalho, ela trata da redução de carga horária e redução de remuneração, né? E aí a gente vai falar no decorrer da nossa conversa sobre essa questão, como que vai fazer essa redução e quais são as obrigações que continuam tendo que ser respeitadas pelos empregadores, né? O que o empregado também precisa dar anuência, o que ele precisa concordar, o que ele não, né, não pode, de repente, não estar de acordo, a coisa não acontecer, e quais são os reflexos disso tudo na economia como um todo, né? No mercado financeiro, né? no mercado do trabalho, enfim. Então, fazendo o início de um dos pontos que é bem importante é a questão da redução da carga horária, né? Então, assim, o empregador ele tem várias opções em reduzir a carga horária do seu empregado. E essa redução da carga horária ela vai, logicamente, implicar na redução da remuneração, do salário.
visando não prejudicar o empregado por receber um valor menor, o que é que o governo fez? O governo estipulou uma tabela, né? São 3 opções de redução de carga horária. Reduzir 25%, 50% e reduzir até 70%. É importante frisar que, se reduzir abaixo de 25%, não participa desse programa do governo. Tá? Então, para participar desse programa, onde o empregador reduz 25% da carga horária, da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário do seu empregado. Se ele reduzir esses 25%, o governo ele vai, através de um documento que vai ser expedido, acordo assinado entre empregado e empregador, e vai ser informado do Ministério da Economia, que daí o Marcelo vai falar sobre isso daqui a pouco. O governo vai pagar 25% do seguro-desemprego que esse empregado teria direito atualmente. Então, tem alguns pontos que a gente que lida com isso todo dia, a gente recebe muitas perguntas, são importantes esclarecer. Por exemplo, esse complemento que o governo vai dar, tanto 25%, como 50%, como 75%, é em cima do seguro-desemprego que seria devido ao empregado, e não do salário dele. Tá? Isso aí é uma coisa que é importante a gente frisar. Então, feito isso, 50% vai reduzir 50% da jornada, vai reduzir 50% do salário. E aí vai dar entrada, o Ministério tem que assinar um acordo, né? No caso, empresas até 4,8 milhões de reais, vai assinar o acordo individual entre o empregado e o empregador. Assinou esse acordo, informa o Ministério da Cultura em até 10 dias, e o governo ele tem até 30 dias da assinatura desse acordo para fazer o pagamento na conta salário do empregado. Importante, conta salário. Então, muitos empregados hoje nem têm conta salário, isso vai ter que ser feito. E como que vai fazer? As empresas que vão aderir a esse programa, elas vão ter que entrar em contato com seus gerentes de conta, gerentes bancários, e esses gerentes vão ter que viabilizar essa abertura dessa conta salário. Então, vai ser através dessa conta salário que vai receber, cai direto na conta do empregado, né? Eu acredito que essa questão vai realmente trazer, né, um fôlego para as pessoas, para os empresários que estão realmente preocupados com a sua equipe, né, com seus colaboradores, porque a gente sabe que é uma situação difícil para todos, é uma situação difícil para aqueles que estão tendo seus salários um pouco reduzidos, né? Mas também é uma situação difícil para os empresários que também estão sem receber, sem faturar nas suas empresas, né? Então, com relação a essa questão da suspensão da jornada de trabalho, não do contrato, da redução, desculpa, da jornada de trabalho, essa redução ela pode ser desses 3 níveis, e dentro desses três níveis, o governo entra em contrapartida com a participação dele, governo, dentro da conta salário do empregado. Pontos importantes, tem que ser, o empregado não concordou, o empregado não vai ser possível fazer, tá? Tem que ser com a anuência, com a concordância do empregado, né? Por isso que fala que é o acordo entre os dois, esse acordo individual. O acordo tem até 10 dias para ser informado no Ministério da Economia, e o Ministério da Economia ele vai ter até 30 dias da assinatura desse acordo para fazer o pagamento ao empregado. Alana, mas veja só, o empregador ele tem ainda alguma condição de complementar esse valor que o empregado vai ficar recebendo. Ele pode? Pode. A gente sempre fala, tudo aquilo que é benéfico, que é para mais, pode, que não pode, que é para menos, né? Então, assim, o empregador, ele reduziu, sei lá, em 70%, ou ele reduziu em 50%, e somando aquilo que o empregado dele vai receber, 50% pela empresa e 50% pelo governo, o empregador acha que ainda pode ajudar um pouco. Aí chama-se de ajuda compensatória. Então, essa ajuda compensatória, o empregador pode honrar, ele pode, isso é uma liberalidade, tá, gente? Isso é um ato discricionário que a gente fala no direito administrativo, né? Assim, é escolha dele, ele pode dar, isso não entra como caráter de salário, de remuneração, né? E sim como indenização, e daí, inclusive, o Marcelo pode me ajudar com relação a isso. Acho que não incide sobre esses valores, né, Marcelo, da ajuda compensatória, caso os empregadores queiram, não vão incidir as obrigações que teoricamente, em salário seriam devidas. Inclusive, queria frisar na sua fala aí que o que causou muito alvoroço, né, nas redes sociais sobre quando o presidente editou a medida, muita gente ficou muito revoltada, porque
os, os empregadores poderiam, o que se falou é que os empregadores deixariam de pagar os seus funcionários, né? Enquanto que, na verdade, isso é um acordo entre partes. Então, frisando que o empregado, ele não necessariamente, você que tem um emprego, não necessariamente tem que concordar com essa situação. Então, o que se possibilitou foi fazer esse tipo de acordo para viabilizar o emprego, para que o emprego tivesse sua manutenção e você consiga receber o seu salário, e como a Lana falou, de forma reduzida, mas que você mantenha o seu emprego justamente nesse momento que as empresas também pararam de faturar. E então, sobre isso também, sobre as obrigações que se resulta, que são acessórias, do como fazer isso, é importante frisar também que isso está em processo de elaboração, que o governo ainda não conseguiu fazer os aplicativos, desenvolver a tecnologia que façam essas transmissões de informação. Então, para você que é empregado, vai surgir muita dúvida dentro do ambiente da empresa de como que isso vai acontecer. Mas o importante é que, na data de hoje, ainda não está muito claro para quem é operador do direito, dos contadores, advogados, o como fazer não está muito claro. Então, a dúvida persiste também entre os profissionais dessa área. Não é isso mesmo, né, Letícia? Tá me ouvindo? Então, sim. É isso mesmo, Marcelo. Eu acho assim que, na verdade, a medida provisória, tanto a que foi revogada daquele artigo 18, que gerou grandes críticas, por causa que realmente, eu acredito que foi um erro de redação, não foi só um erro de interpretação do pessoal, mas assim, eu acho que essa medida provisória foi uma medida muito bem editada, porém, existem algumas coisas que falta regularizar. Por exemplo, o Marcelo até vai falar sobre o ministro da Economia ali, que falta um aplicativo, falta uma instrução para o pessoal, porque realmente ninguém sabe como que vai funcionar, como que vai ser. Então, assim, eu acho que tanto os proprietários das empresas, como os empregados, como os contadores, como você, Marcelo, os advogados, estão todos perdidos nesse momento. Mas eu acredito que essa medida ela veio, de certa maneira, assim, para preservar, então, as relações de emprego, que era, na verdade, uma grande preocupação, tanto do governo federal, enfim, e, com certeza, viabilizar a atividade econômica, que também era alguma preocupação dos empresários, de tentarem fechar a empresa, enfim, não conseguir manter o pagamento de salário, benefícios, enfim. Então, eu acredito que foi uma medida muito bem editada e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos agora. Eu queria só... um momento... Perdão, por favor. Não, eu queria só fechar essa questão da suspensão do contrato de trabalho, que a gente começou a falar inicialmente, e que essa medida como um todo, como a gente falou, como outros, né, outras atitudes, digamos assim, outros atos que estão sendo tomados, né, por parte do governo federal, estadual, municipal, próprio Ministério da Saúde, a gente está vendo que está incansavelmente trabalhando e preservando vidas, né, que é o que a gente realmente tem como prioridade maior. E isso entra na questão de dar uma tranquilidade para as pessoas, né, das pessoas não ficarem tão angustiadas, já estamos angustiados por conta dessa situação. E aí, quando você junta a questão do medo, né, de você não poder receber, da tua empresa não poder dar andamento, do funcionário não poder receber o salário, isso faz um caos bem maior do que ele realmente é. Mas eu acredito que essa medida, eu tive alguns clientes que realmente assim validaram, né? Algumas empresas realmente acolheram, e eu acho que isso é o correto, né? Quando a coisa vem para poder ajudar, a gente acolhe, né? A gente realmente tem que fazer a coisa da forma correta, e quando nós pedimos socorro, quando a coisa não está dando muito certo, a gente pede socorro e assim a gente vai andando. Então, com relação à suspensão do contrato de trabalho, eu espero que fique claro, e eu acredito que tem essa medida provisória, ela foi dia 1º,
Então, eu acredito que essa semana já deve estar regularizada essa questão de ter um aplicativo para que os contadores, enfim, advogados, as empresas possam aí começar a mandar os seus contratos, os seus acordos individuais que foram feitos com seus colaboradores para que isso efetivamente possa acontecer. Rúbia, o que você ia falar aqui? Então, na verdade, sim, esse é um momento, como o Marcelo falou, é um momento muito novo também, né? Tudo que está sendo feito a toque de caixa. Não tem, ninguém vivenciou isso, e esse é o momento em que ambas as partes, tanto o empregador quanto os empregados, precisam ceder, porque não é um momento bom para ninguém, é um momento em que estamos vivendo, que precisamos preservar vidas, como a própria Lana falou, e que precisam existir os acordos de cavalheiros para que ninguém saia perdendo tanto, porque todo mundo vai ter que ceder um pouquinho, todo mundo vai acabar perdendo um pouco. Só uma pergunta, Lana, quando você falou então em redução existe a redução de carga de trabalho, e existe a suspensão do contrato de trabalho. Isso. Você pode, eu acho que, não sei se a Letícia vai falar a respeito da suspensão. Suspensão, né, Letícia? Eu acho que eu posso começar a falar. Eu só quero enfatizar um ponto que eu achei bem interessante, que após a publicação dessa medida provisória, o governo lançou uma nota que ele praticamente deu um índice aí de que, havendo aplicação dessa medida provisória, né, pelas empresas, por parte das empresas, a concessão também pelos empregados, né, esse acordo por ambos, haverá preservação de 8,5 milhões de empregos. Então, na verdade, essa medida ela veio num período ruim, porém veio para tentar preservar renda, emprego, atividade econômica. Então, eu acho que foi uma medida assim um tanto quanto boa, porém faltam algumas coisas para regulamentar, mas isso vai ser regulamentado como sempre foi, né? Então eu acredito que eu vá falando. Se vocês tiverem alguma observação, por favor, me interrompam. Eu acho que em relação à suspensão do contrato de trabalho, até o governo tentou, acho que faz umas 2 semanas, naquela edição da MP, que gerou grandes críticas, da 937. 937. Isso, né? Isso. 927. 927, isso. Ela dispunha sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, porém, nada falava sobre remuneração do empregado. Então, na verdade, isso gerou grandes revoltas. Foi uma falha de redação? Acredito que tenha sido. Mas também a interpretação do pessoal também não... Então, ficou vaga. Agora, essa medida provisória que estamos discutindo aqui, ela retornou com essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, porém, existem algumas regras que têm que ser observadas. Primeira regra, prazo máximo dessa suspensão do contrato de trabalho, até 60 dias. Mas, Letícia, esse prazo de 60 dias pode ser diferente? Pode, ele pode ser diferente. Dividido em 2 períodos, 30 dias mais 30 dias. Somente assim. Prazo máximo de suspensão, então, até 60 dias. Essa suspensão do contrato de trabalho deve ser feito mediante acordo individual escrito entre o empregado e o empregador. E o empregado ele deve receber essa proposta de suspensão com um mínimo de antecedência de 2 dias antes do início do prazo de suspensão. Que muita gente me pergunta, até a Lana na introdução ali falou rapidamente, se o empregado ele tem que aceitar, se ele é obrigado a aceitar essa suspensão. Não, ele não é obrigado a aceitar essa suspensão. Por isso que se fala em acordo entre empregado e empregador. A terceira regrinha aqui é que durante o período da suspensão do contrato, o empregador ele deve manter os benefícios pagos ao empregado. O empregador, então o patrão, ele deve manter, seja convênio médico, que é plano de saúde, convênio odontológico, cesta básica. Aqui entramos numa discussão que até ontem, numa reunião que fizemos, sobre vale alimentação, vale refeição. Não sei se a doutora Lana quer complementar alguma coisa em relação a isso. Com relação a esses benefícios, o que a medida provisória comenta, né, o que ela traz expressamente é que os benefícios que são devidos e que hoje são cumpridos pelo empregador, esses permanecem.
né? Isso questão de benefícios, vale alimentação, vale refeição, com exceção de que a empresa tem lá nela o seu refeitório e os colaboradores fazem a refeição lá. Aí não tem como, porque ela não pode abrir a empresa só para o colaborador fazer a refeição. O Vale Transporte entende também que ele fica suspenso, tendo em vista que não há locomoção, que não há o deslocamento, né, do empregado até o seu local de trabalho. Então, assim, manter esses benefícios, repito, entra também com essa questão de preservar, e aí entra a questão da dignidade da pessoa humana, né, que vem na questão de manter a integridade da pessoa, de cuidar da saúde, do bem-estar, enfim. Então, esses benefícios, eles devem ser mantidos pela empresa, sim. Exatamente. Letícia, Outro ponto... Oi, Marcelo, pode falar. Queria comentar sobre o que você está falando, e para quem está nos assistindo, que sobre a suspensão do contrato de trabalho, que esse momento, que é uma coisa inédita, infelizmente, até no mundo que está acontecendo, mas que a suspensão não é uma criação do governo federal nesse momento, que é uma medida de ordem econômica que sempre existiu no Brasil. Sempre foi possível se suspender contratos de trabalho, por questões econômicas, inclusive dentro das indústrias, no setor indústria, isso é uma prática rotineira, isso acontece sempre. Então, eu estou falando isso para aliviar, talvez, a angústia das pessoas que estão se sentindo mal em ter o seu contrato suspenso, ou até o empresário que está se sentindo mal em suspender o contrato. Eu até tenho conversado com alguns clientes que estão chateados em ter que, né, suspender, preocupado, claro, com a situação que vão ficar as famílias, as pessoas. Mas que isso é uma coisa possível, é legítimo, é legal, né, Marcelo? E sempre foi possível. Então, a diferença é que não tinha participação do Estado, né? Então, assim, não havia auxílio do Estado, no caso. O Estado ele não participa dando esse auxílio, como a doutora Letícia está falando, não existe. Né? Agora, essa previsão é uma previsão legal, até porque a gente entende que nada pode ser determinado que seja contrário àquilo que seja realmente legal. Mas é importante essa observação para que as pessoas, de repente, não achem que foi criado agora esse mecanismo. Exatamente, que não é a medida que está criando. Exatamente. Okay. Ela só adequou ao que a situação, ao momento que nós estamos vivendo. Né? Isso, e o que a doutora Letícia falou, porque se criou realmente um certo pânico na primeira medida que o governo anunciou, e as pessoas ficaram muito alvoroçadas. Porque não falava em remuneração, né? E daí a gente tem todo esse conflito, toda essa angústia, as pessoas realmente se sentindo perdidas e ameaçadas com relação a isso. Mas que bom que teve essa nova medida e que veio para acalmar os ânimos, enfim, para trazer um pouco de alento, né, ao que as pessoas realmente esperam. Exatamente. Aí uma dúvida que existe até, que a gente abriu para algumas perguntas antes de conversar com vocês, e uma dúvida que existiu foi sobre quem já demitiu ou deu férias. Se isso pode ser revertido e pode se enquadrar nesse momento a essa medida provisória. Tá, eu vou fazer uma observação com relação a isso, aí depois a Letícia e o Marcelo quiserem complementar. Quem deu férias aos seus colaboradores, ao seu funcionário, por conta dessa situação, etc., e quiser reverter, né, o período de férias, quiser trazer para a atividade, pode fazer. Tá? Só que daí ele tem que respeitar a questão de avisar, eu vou reverter, vou trazer de férias porque eu vou só suspender, ou, aliás, porque eu vou só diminuir a carga horária. Tudo bem, só que ele tem que avisar o colaborador dele dentro do prazo que a doutora Letícia estava falando. Demissão, não. Então, se ele já demitiu, se encerrou o contrato, ele não tem como readmitir ou meio que cancelar o contrato por conta dessa medida. Isso não tem. Agora, a pessoa, aviso prévio tem. Né? Tem muita gente que, com medo dessa situação toda, deu aviso prévio pensando na futura demissão, né? Na rescisão contratual. Esses avisos prévios, inclusive, tem muita gente fazendo, tem muito empregador que está fazendo isso, eles estão voltando, revogando, voltando atrás com o aviso prévio, né? E daí optando por uma dessas oportunidades que tem hoje, que é suspensão ou redução de carga horária e de remuneração. Ok? É isso.
Durante esse prazo de suspensão do contrato de trabalho, o empregado, ele não pode, de maneira alguma, nunca, jamais, durante esse prazo, trabalhar. Ele não pode prestar serviço home office, nem sob regime de teletrabalho, nem ficar com o celular na mão esperando a disposição do empregador. Ele não trabalha. Suspensão do contrato de trabalho é para o empregado ficar em casa não trabalhando. É para isso que serve. A suspensão não é só do contrato, é do trabalho também, né? Exatamente. Mas tem muita gente que acaba confundindo isso e pensa, mas ele está em casa ali, eu vou mandar alguma coisa, uma planilha, alguma coisa para fazer. Não, suspensão do contrato de trabalho é para o empregado não trabalhar. Isso há uma grande dúvida em cima disso, porque tem empresas que acabam mandando trabalho para o empregado. E Letícia, viu, aqui na medida provisória é bem claro, se o empregador descumprir, ele vai arcar com o ônus de todos os valores devidos ao empregado. E também, Lana, isso, lendo, né, interpretando a medida provisória, se o governo já pagou algum auxílio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu já vou explicar como que funciona, a empresa tem que devolver esse valor para o governo. Devolver esse valor, exatamente. Porque, fora a aplicação de uma multa, né? Que eu acho que tem alguma coisa na medida. Que é o que a gente chama de, sim, você vai agir de má fé, né? E não é esse, aliás, o momento de agir de má fé é nenhum. E esse, menos ainda. Exatamente. E aí, outro ponto... Pode falar. Aí vem uma dúvida talvez um pouco leiga, mas vamos lá. Quando a gente fala em redução de carga de trabalho, em um momento em que nós estamos todos isolados, né, fisicamente isolados, como que se dá essa redução quando a gente está fazendo home office ou quando existe a questão do teletrabalho? Isso se aplica também ou só se aplica à jornada de trabalho presencial? Como que funciona? Vê só, Rúbia, a questão da redução da carga horária, ela é a redução da carga horária, inclusive para quê? Para impactar, e a gente sabe que esse é o principal objetivo, na remuneração. Né? Então, assim, essa remuneração, se a pessoa está trabalhando em home office, isso é diferente do teletrabalho, tá, gente? Tem vários aspectos que as pessoas precisam entender. Você trabalhar em home office, você pode estar com um contrato totalmente ativo, né, da tua empresa, cumprindo a tua carga horária. Tipo, tem gente que realmente está acordando naquele horário, cumprindo, tirando seu horário de almoço, encerrando o expediente. E aí as empresas têm vários mecanismos de controlar. Como é que vai controlar isso, quem trabalha em home office? Né? Através de link, fez o login. Aí se a empresa tem um software, se tem esse mecanismo, ok. Mas se não tem, como que ela vai controlar? Né? Como que ela vai administrar isso? Né? Então, a questão do home office, geralmente, se está em home office, as pessoas que têm condições de produzir igualmente como se elas estivessem na empresa, né, em loco, produzindo. Se elas não têm essa condição, a empresa, com certeza, deve, pelo menos assim, né, eu digo com certeza por questão de bom senso, né, seria a suspensão do contrato ou reduzir a carga horária em loco para o tempo adequado que fosse, mas que ela pudesse também ter um controle disso. Né? Eu sempre falo que a relação trabalhista, o equilíbrio da relação trabalhista, ele tem que existir, né, vendo os dois lados, empregado e empregador, direitos e deveres, tanto de empregados como de empregadores. Então, essa questão do controle da carga horária, por exemplo, a gente tem que fazer isso quando o trabalho ele é in loco. Né? Se a pessoa está trabalhando home office, então é um caso que a empresa vai ter que pensar se ela vai continuar, se não vai suspender, porque também assim, olha, existe a opção de não alterar o contrato de trabalho, gente. Existem alguns casos, as empresas podem permanecer como estão. Se ela tem condição disso, essa medida ela não é impositiva, ela não diz assim, tem que reduzir, tem que suspender. Não. E aí é uma coisa que também tem que ser analisada pelos empregadores. Se você tem dinheiro em caixa, se você está conseguindo produzir, se você está conseguindo... É o que a gente chama do plano de contingências, porque o que nós estamos vivendo hoje são muitas empresas que nunca fizeram um plano de contingência, nunca imaginaram né, estar presente dentro de uma crise e que hoje estão aí aprendendo, infelizmente, né, a duras penas.
e que isso sirva realmente de aprendizado, de que esse momento seja um aprendizado. Então, se não fez esse plano, realmente está complicado. Então, que façamos agora e que façamos um planejamento para que outras crises, espero que não nessa, né, nessa dimensão, não por conta da nossa saúde, a gente está lidando com vidas, né? Mas outras crises já aconteceram e outras crises virão. E aí, a nossa empresa está preparada para isso? A tua empresa está preparada para isso? A tua empresa está realmente trabalhando para enfrentar esses novos desafios? Isso é importante fazer essa reflexão também. E eu acho legal, Lana, a gente também frisar bastante que, como você falou, essa medida provisória, ela não é impositiva, como você havia falado. Essas opções que a gente está dando são alternativas à empresa, ou pela redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, são alternativas, hipóteses às empresas que têm o faturamento caindo, enfim, alguns empregados. Então, são alternativas. Porque muita gente pode acabar confundindo, pensando, eu tenho que fazer isso. Não, não tem que fazer. A tua empresa, igual a Lana falou, bem posicionou até. A empresa precisa fazer? Ou a empresa tem um caixa, tem com o que movimentar? Se a empresa não precisar, ótimo, não vai utilizar essas alternativas, hipóteses aí da medida provisória. Mas são alternativas que o governo entendeu por tentar auxiliar, né? É bem bacana lembrar isso, Letícia, porque algumas empresas não têm esse efeito de queda de faturamento, né? Então, estão funcionando algumas atividades que permitem que as pessoas trabalhem em casa e gera-se realmente uma dúvida se isso é obrigado a fazer, se pode ser feito em razão da crise. Então, dessa crise na saúde, né? Então, na verdade, é uma opção, né? Uma alternativa que está se dando para que diminua os impactos negativos aí por conta do vírus que está levando tanta gente embora, né, daqui. Pessoal, eu vou só lançar um link novo, porque eu sei que não vai durar menos que 1 minuto qualquer tipo de consideração dos advogados. E aí eu jogo lá no grupo e a gente já volta, pode ser? Pode, por mim tudo bem. Então tá, só um pouquinho, já estou jogando lá. Mais algumas considerações em relação à suspensão do contrato de trabalho. Eu acho importante a gente frisar bastante isso, que o valor pago ao empregado não tem natureza salarial, e sim natureza indenizatória. Até porque esse empregado ele não vai estar trabalhando, não há natureza, não há caráter salarial, né, nessa remuneração. Então, como que ficou dividido o recebimento, o recolhimento, havendo a suspensão? O governo dividiu, digamos assim, grupo 1 e grupo 2. O grupo 1, aquelas empresas que tiveram faturamento inferior a 4,8 milhões. E grupo 2, empresas que tiveram faturamento acima de 4,8 milhões, é esse grupo 2. Aqui, Rúbia, eu acho importante a gente ressaltar que não estamos a tratar sobre a escolha do regime dessa empresa, ou seja, se é simples nacional ou não, por exemplo. O governo, ao editar essa medida provisória, ele se ateu apenas a observar o faturamento dessas empresas, se é menos que 4,8 ou mais. Então, ficou estipulado assim, caso a empresa que opte por realizar a suspensão do contrato tiver um faturamento abaixo de 4,8 milhões, que é desse grupo 1 que eu falei, o empregador não precisa prestar nenhum auxílio, nenhuma compensação, nada ao empregado. Mas, claro, como a Lana também já frisou lá na introdução, se a empresa quiser, é claro que ela pode auxiliar e tudo, mas não entra como caráter salarial. Friso isso novamente. Nesse caso compensatória, né, Letícia? Isso. Essa ajuda compensatória, ela não tem natureza salarial, ela tem natureza indenizatória, não é isso? Isso aí. E nesse caso dessa empresa que fatura menos que 4,8 milhões, o
que o funcionário vai receber? Já que o empregador não precisa pagar nada. Ele vai receber 100% do seguro-desemprego que ele receberia, ou seja, aquela faixa que ele tem direito, que ele faz jus. Friso novamente o que a Lana no início falou, não é 100% do salário, é 100% do seguro-desemprego que esse empregado teria direito. Agora falando do grupo 2, daquelas empresas que faturam mais que 4,8 milhões. Obrigatoriamente, a empresa tem que pagar 30% do salário desse empregado e o governo vai arcar, vai pagar 70% do seguro-desemprego, que ele também teria direito. Então, eu trouxe até aqui um exemplo rapidinho, só para ficar um pouco mais fácil, mais didático para o pessoal de casa entender. Vamos dizer que uma empresa que teve faturamento do grupo 1, que teve faturamento menor que 4,8 milhões. Resolve, então, suspender temporariamente os contratos de trabalho desses funcionários. Os funcionários recebiam R$3.500 por mês, por exemplo. O cálculo ficaria assim. A empresa, o empregador, não está obrigada a pagar absolutamente nada. Claro, se quiser, paga. Porém, não é obrigada. Como que ficaria? O governo arcaria 100% do seguro-desemprego em cima desses 3.500 que o empregado teria direito. Pelos meus cálculos, que eu não sou muito boa, o Marcelo pode até me corrigir se eu estiver errada, o governo pagaria, seria 100%, pagaria R$1.813,03, que é esse o valor que o funcionário receberia por mês. Isso seria diferente se fosse aplicado para as empresas do grupo 2, aquelas que faturam mais que 4,8 milhões. O que aconteceria? A empresa deveria pagar 30% do salário, ou seja, haveria a incidência de 30% dos R$3.500 e o governo arcaria com 70% do seguro-desemprego desse funcionário da empresa. Tá errado, Marcelo, me corrija se estiver equivocado. Não, é que assim, sobre esse tipo de faturamento, ou 4 milhões e 800, as empresas que saem da condição de empresa de pequeno porte. E o que ele está correto o que você está dizendo? Essas empresas, elas fazem a suspensão mediante o pagamento de 30% do salário do empregado, diferente das empresas do grupo, o primeiro grupo que você falou. Então, sobre esse pagamento, aí sim vão incidir demais verbas. O que a empresa estiver pagando, vai pagar o FGTS sobre o valor que estiver sendo pago. Então, para você que vai ter o seu contrato, o seu salário reduzido, vai reduzir também o valor de FGTS, o valor de 13º, tudo isso vai se refletir lá no final da conta, no final do ano, que você está esperando ali suas férias, o seu 13º, isso vai influenciar sim. Então, o FGTS, por exemplo, são 8% desse valor que você está recebendo, e não mais do valor que você tinha como salário originário. Uhum. É importante, eu vou só fazer uma observação, que a gente está falando dessa questão da redução, né, e aí da redução de valores, de recebimentos, não entrando na questão da suspensão do contrato, né, mas sim da questão da redução da carga horária. É importante frisar que a redução da carga horária ela está em 3 níveis: redução da carga horária e, consequentemente, da remuneração. 25%, 50% e 70%. Quem pode reduzir a 25%? Todo e qualquer empregado pode ter o seu contrato reduzido em 25%. 50%, os empregados que recebem até 3 salários mínimos. Então, assim, empregados que recebem até 3 salários mínimos podem ter o seu contrato reduzido entre 50% e 70%. Né? Empregados que recebem abaixo disso, aí tem que ser a redução de 25%. São muitos detalhes, né, gente, que gera dúvida, inclusive para quem é operador, né? Fica realmente muita informação. Eu falo que ultimamente a gente está voltando muito, eu pelo menos assim, são muitas anotações, são muitas observações, e daí a gente termina fazendo, daqui a pouco a gente vai ter todo um conteúdo escrito, né, para as nossas aulas, né, para as nossas, enfim, para os nossos cursos, etc.
Imagina para quem não é da área. Imagina para quem não é da área, já é complexo para vocês. Uma pergunta que veio também foi a respeito do seguro-desemprego, caso a pessoa faça nesse momento parte dessa suspensão do contrato e faça uso desse benefício, né, desse programa emergencial. Se posteriormente, se a pessoa for demitida, ela poderá ter acesso ao auxílio de seguro-desemprego. Isso, como que vai acontecer daqui para frente? Mas, bom, eu posso falar e o Marcelo pode completar, se for o caso. Assim, isso não vai impactar no direito que o funcionário, que o colaborador tem no seguro-desemprego, caso ele venha a ser demitido a posteriori, né? Então, assim, o seguro-desemprego é um direito garantido, desde que atenda, né, aos requisitos necessários, e agora, porque está se tomando por base os valores do seguro-desemprego, né? Mas, na realidade, ele não é o seguro-desemprego, né, Marcelo? É um valor que tem por base. O empregado não está desempregado para receber um seguro-desemprego. O que você está com um contrato suspenso, e onde o governo preferiu chamar de seguro-desemprego para não confundir as pessoas. O valor, a referência do valor é a referência do seguro-desemprego, não é isso, Marcelo? É a referência do valor do seguro-desemprego. Então, como a Rúbia está perguntando, que gerou dúvidas, mas e se eu for demitido em determinado momento após essa pandemia, após a situação da suspensão, eu vou ter direito ao seguro-desemprego? A resposta é sim, você vai ter direito, porque é uma condição de desemprego e não mais de suspensão. Ok. O que mais, doutora Rúbia? Tem mais alguma pergunta aí que você acha que a gente consegue ajudar, enfim, né? Com relação a essa medida, porque essa medida, eu sempre falo, essa medida provisória, ela é uma medida voltada especificamente para a manutenção dos empregos, sem onerar de uma forma extrema as empresas e também sem deixar dos empregados receberem aquilo que lhe é devido com relação à remuneração. Não se acha importante a gente ressaltar o seguinte: numa situação como essa que nós estamos vivendo, não há que se falar assim que ninguém quer perder nada. Eu sempre falo, quando a gente faz a questão das conciliações, e daí a Letícia pode, né, corroborar, quando a gente faz conciliação no meio jurídico, o Marcelo também deve conhecer essas práticas, a gente sempre fala, o acordo, né, é sempre a melhor saída. Então, assim, inclusive tem a questão do acordo, por isso que tem que ser feito através de acordo individual, o acordo coletivo. Mas por quê? Porque quando há um conflito, quando há uma situação dessa, a gente não pode querer que alguém saia sem perder nada, sem sofrer nada, né? Sem ser atingido de alguma forma, porque isso é fato. A questão é, vamos fazer de uma forma com que haja menos dor, né? Com que haja menos prejuízo e com que haja mais possibilidade de recuperação quando isso tudo passar. Porque quando tudo isso acabar, que vai passar e que vai acabar, empresas vão poder se reerguer, né? Esse caos, atingir essa economia, essa coisa mundial. Não é simplesmente, não é algo que é individual do Brasil, né? Agora, como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos nos ajudar mutuamente, empregados, empregadores, né, podendo colaborar um com o outro, qualidade de trabalho, fazer os planejamentos, as empresas fazerem os seus planejamentos e ouvir os seus colaboradores nesses planejamentos, né? Porque, assim, eu sempre falo que o colaborador que está ali na linha de frente, ele tem muito a falar para os empregadores, eles têm muito a contribuir com os empregadores, né? Para que a empresa possa crescer e crescer de uma forma sustentável, digamos assim. Então, quando isso tudo passar, e que isso a gente já começa a partir de agora, né? Essas nossas reuniões, esses vídeos, tudo isso que a gente está fazendo, que sirva mesmo assim para enriquecer, para um pouco de reflexão, nós, como pessoas, como seres humanos, e nós também como profissionais, né? Então, senhores empresários, empregadores, né? Vejam o que a empresa de vocês, o que as empresas de vocês realmente podem contribuir nesse momento e como que elas vão estar quando isso tudo passar. Qual o planejamento necessário? Investir na formação,
né? Investir nos cursos de capacitação, funcionários também, os colaboradores investirem em si mesmo. É nesse momento que a gente vê o quanto isso é importante, que a gente começa a ver alternativas, né? A gente começa a conhecer. Inclusive... Perdão, por favor. Só complementando, que eu acredito que esse período negativo de doenças tem deixado um legado também, Lana, que é o desenvolvimento de algumas tecnologias, algumas possibilidades nas relações de trabalho que antes nunca se falou. Então, muita gente descobriu que pode trabalhar da sua casa, muitas rotinas de empresas se possibilitou que acontecesse de forma remota, dentro de casa. Então, existe essa situação também que se criou. E também, o que acho que a grande narrativa desse momento é pensar que, sim, como a Lana e a Letícia estavam falando, que todo mundo está perdendo com isso. Não inicialmente, nas redes sociais, você estava verificando que as pessoas estavam colocando o empregador contra o empregado e que fica em casa, quem que vai perder, quem que vai ganhar. Mas hoje, o que a gente pode concluir é que é melhor perder um dedo do que perder o braço todo. Né? Então... Na verdade, assim, Marcelo, essa questão já que você tocou no assunto, né? Essa questão assim, do fica em casa, e aí a gente precisa ter muito cuidado com essa questão das redes sociais, né? Assim, porque tem muita gente que vê o que está na rede social e pensa assim, minha empresa acabou, vou fechar as portas, vou entregar tudo. Não vê saída, né? Não vê saída, não vê alternativa. Exatamente. E a gente precisa entender o que hoje está sendo priorizado. Hoje, através das informações e das orientações técnicas, né? Ministério da Saúde Científica, fica em casa por preservação da vida. Né? Então, isso é fato. Agora, lógico, a gente tem que preservar essa vida e os mecanismos que nós tivermos condições de essas vidas ora preservadas, após isso tudo acabar, poderem retornar ao trabalho, as empresas estarem ainda firmes, né? Com a condição de se reerguer, isso é o ideal. E que nenhum conflito, tipo, não é uma guerra, não é a questão de colocar um contra o outro. Acho que esse é o momento da gente se unir, né? De, assim, exercer e elencar prioridades. Então, o que realmente é prioridade? Na nossa vida, a gente tem que elencar prioridades. Né? Inclusive, no curso de gestão ágil de empresas, esse que a gente está fazendo parte, né? A gente sempre fala, na parte de gestão de pessoas, onde a gente, né, tem um módulo, tem toda uma parte que é gestão de pessoas, né, dentro do RH. Então, a gente sempre fala, nós temos que ter prioridades. E as pessoas são prioridades. Porque, assim, não adianta eu ter uma tecnologia de primeiro mundo, não adianta eu ter uma empresa super montada se eu não tiver pessoas que toquem aquilo. Pode ser uma ou duas, pode até diminuir o número de pessoas, mas a gente tem que ter pessoas. E temos que ter pessoas também que pensam para desenvolver essas tecnologias, para aplicar essas tecnologias. Né? Então, quando isso tudo for colocado numa balança, que nós possamos pensar. E nós podemos elencar prioridades, nós não estamos desmerecendo aquilo que nós não estamos priorizando no momento. Em momento algum eu estou desmerecendo a economia, em momento algum eu estou desmerecendo a empresa, em momento algum eu estou desmerecendo... Não. Só que nós temos que tomar decisões. E as decisões que nós tomamos, elas nos trazem consequências. E essas consequências nós temos que arcar com elas. Né? Então, assim, isso é muito bom. Esse momento que nós temos de reflexão, né? Também de cursos, eu até falei, eu tenho um amigo meu que trabalha muito com essa parte de cursos, de treinamentos, etc. Alunos eram muito resistentes à questão de EAD, né? De aulas à distância. E agora se viram obrigados a assistir. Se viram obrigados. E, gente, eu digo a vocês, estão gostando. Né? Assim, o que eu tenho tido como resultado são de pessoas que estão realmente assim, se adaptando, né? Que estão... Inclusive, eu já ouvi até de pessoas assim, viu, eu não posso falar nessa hora porque eu tenho uma aula. Eu garanto que se tiver aula presencial, faltaria aula para fazer. Não vai. Mas aí, não é a Lana, não está faltando. E eu ainda complemento isso que você está falando, que além de ser um momento, né, de adaptação de todo mundo, seja em aula EAD, seja trabalho home office, enfim, eu também nunca trabalhei home office e vou falar que está rendendo muito mais do que ir para o escritório, porque a gente acaba ficando... Né? Focado cada vez mais, acorda cedo de pensar, meu Deus, tem tanta coisa para fazer. Mas eu acho assim que é um momento também que eu tô vendo que muita gente, não só
não só na área de direito mesmo, assim, mas muita gente tem se atualizado, tem feito cursos de qualificação, seja de qualquer área. A prefeitura aqui de Ponta Grossa tem disponibilizado alguns cursos legais. Claro, são cursos, né, de carga horária reduzida, mas são cursos legais para quem não tem a possibilidade de pagar um EAD, algum curso à distância. Então, eu achei assim que, ao mesmo tempo que a adaptação veio para melhorar a convivência, a forma de relacionamento, de trabalho, enfim, eu acho assim que essa atualização que a gente está tendo, que está tendo mesmo que fazer hoje, vai nos trazer frutos daqui uns meses, daqui uns anos ainda. Só para completar essa fala, Letícia, Marcelo, Rúbia, e, enfim, a quem nos ouvir, né? Essa questão, gente, tem espaço para todo mundo, né? Essa crise hoje, essa dificuldade que a gente está passando, a gente tem que transformar isso em oportunidade. Então, aqueles profissionais que têm condições de elaborar seus cursos, vai acabar o curso presencial? Não vai acabar o curso presencial, porque nós temos perfis e perfis de funcionários, perfis e perfis de empresas, mas aquelas empresas que, de repente, não conseguem levar o teu colaborador, não conseguem ou conciliar a carga horária, né? Não conseguem conciliar isso, e que, de repente, quer que o colaborador, que uma equipe faça o curso, ok, tem a opção do curso online, né? Tem a opção do curso presencial, onde você consegue fazer workshops, você consegue fazer coisas práticas, etc, etc. Então, que nós consigamos enxergar essas oportunidades e fazer que essas oportunidades realmente elas sejam benéficas para todos nós, né? Elas têm que ter essa. Se não me engano, foi o Nizam Guanais que falava que na crise uns choram e outros vendem lenços. Nesse momento, na crise, alguns choram e outros estão vendendo máscaras, né? Porque a quantidade de pessoas que estão se reinventando nesse momento, puxando um pouquinho sardinha para o nosso lado do curso de gestão ágil de empresas, por que a gente trouxe esse nome para o curso? Por que gestão ágil de empresas? Porque nós vivemos em uma era em que qualquer tipo de decisão a ser tomada, ela precisa ser tomada sim com embasamento, precisa ser tomada sim com todo o cuidado, mas a gente precisa de resposta rápida. O mercado ele se modifica o tempo todo. E isso que a gente está vivendo agora prova mais uma vez que se a gente não tem domínio dos nossos negócios, se a gente não tem o domínio do nosso próprio o próprio autoconhecimento, né, dos profissionais, o próprio aperfeiçoamento, porque chegou para todo mundo e as crises elas vão continuar existindo. Espero que não dessa forma, né? A gente espera que nunca aconteça, mas a importância do planejamento das empresas, a importância do planejamento dos profissionais, a importância do planejamento financeiro, a importância da adequação à internet, por exemplo, a tecnologia, ela chegou e tem muita gente que era avessa a ela. Agora as pessoas estão precisando... Totalmente resistente, né? Aquela questão da resistência às mudanças, né? Da resistência à evolução, e isso realmente é algo que agora não dá, né? E é um momento assim, chegou para os pequenos, para os grandes, tem pessoas pequenas que estão crescendo por conta desse momento, que estão conseguindo se adequar, e é assim... Adaptar, né? Se atualizar, é como o mercado financeiro, um dia você ganha, outro dia você perde, só que a gente não está acostumado a perder, a gente não quer perder, né? E esse é o momento em que todo mundo tem que entender que todo mundo vai sair perdendo em algum aspecto, mas o legal é a gente ver a oportunidade que todo mundo está tendo. Até vocês falaram com relação a cursos online, a quantidade de cursos online que tem gratuitos de instituições como a Fundação Getúlio Vargas, de instituições com peso enorme que estão sendo abertos de forma gratuita. É enorme. A área do direito tem bastante, né? Acho que a Letícia pode Eu vi, tem 3 da Fundação Getúlio Vargas, tem 3 cursos de direito tributário, de prática de direito tributário, e são cursos excelentes. Não é um curso assim com uma carga horária imensa, são cursos que, se a pessoa quiser, tiver disponibilidade e vontade também de ver, ela consegue, meu Deus, assistir bastante curso, bastante se atualizar, se adaptar. Então, isso varia de cada pessoa, varia do intuito de cada pessoa, né? E a gente não está falando aqui só de empresa, né? Não só de pequeno, médio, grande porte, a gente está falando de pessoas físicas também.
Eu Pessoas... sempre falo, sabe, Letícia, assim, é um momento de nós, além de ter essa questão de se reinventar, né, a gente tem que descobrir quantas pessoas estão descobrindo talentos que elas não sabiam que tinham. Uns da cozinha. Eu também. Eu Marcelo, descobri eu que o acho que Cif homens estão existe para que assim. ele existe. Ele tira a sujeira automaticamente, a gordura ela escorre, sabe? Isso. Ó, os homens estão também descobrindo grandes talentos aí na parte culinária, né? Mulheres Obrigados ou não, né, Marcela? também, ou não, né? Mas isso é bom. Então, assim, as pessoas estão se reinventando, eu acho que isso é legal, como também tem um processo de ressignificação, né? O que realmente tem significado nas nossas vidas, né? Tem muitas pessoas que não tinham mais contato com sua família, né? Com quem você morava, seja com marido, mulher, filho, pai, mãe, irmão. As pessoas não estavam mais conseguindo se encontrar, né? E aquilo ali não tinha significado para elas. E hoje elas estão se ressignificando. Então, espero que quando tudo isso passar, a gente não esqueça do que está vivendo agora, né? De que é possível, sim, você passar mais tempo, de repente, em casa, fazer um tempo mais produtivo, se ouvir mais a si mesmo e ao outro, né? E além dessa ressignificação, fazer essa reinvenção, né? Se reinventar enquanto pessoa, enquanto profissional, porque eu acho que isso é que faz com que a gente possa dizer assim, estamos diante de uma situação de crise que a gente não tem como sair, que a gente não tem como fugir dela, a gente não tem que escolher, eu não quero passar, pois então que eu consiga tirar o que eu tenho de melhor dela, né? A gente precisa, acho que, ir por esse lado. E uma última dúvida, até não sei se é o Marcelo ou Letícia ou Lana, enfim, que vão me responder, para a gente finalizar só. Essa medida, ela tem a duração de 90 dias, porém, existe um prazo de suspensão, enfim, que pode ser por até 60 dias. Vocês conseguem me explicar só essa diferença entre o tempo de duração da medida e qual é o tempo de duração de suspensão ou redução de jornada? Tá. Enfim, por favor, se vocês puderem. Eu vou pedir para eu falar e daí depois o Marcelo e a Letícia podem completar. Porque hoje mesmo eu respondi um cliente com relação a essa dúvida, né? Porque ele disse assim, viu, doutora, mas veja, a medida é 90 dias. E daí, como que eu vou fazer? Eu vou suspender por 90 dias? Não vou? Então, assim, gente, para redução de carga horária e de salário, né, existe um prazo de até 90 dias, que é o prazo de vigência, tá? Da 936. Para suspensão do trabalho, do contrato, suspensão do contrato de trabalho é até 60 dias. Então, durante esses 90 dias, o empregador, junto com o seu empregado, em comum acordo, pode suspender o contrato de trabalho por 30 dias, pode suspender o contrato de trabalho por 60 dias, pode suspender por 90 dias? Não, não pode. Pode suspender o contrato de trabalho por 15 dias? Não, não pode, ok? Mas ele pode suspender, dentro desses 90 dias, ele pode suspender, agora não mais 90, nós já estamos no dia 5, né? Então, nós temos aí 5 dias a menos, 85 dias, pode suspender por até 60 dias, sendo um prazo mínimo de 30 dias. Esse é a suspensão do contrato de trabalho. A remuneração e a redução da carga horária durante esses 90 dias podem se dar dessa forma, com 25%, com 50% ou com 70%. Não é isso? E a outra, algo que eu também, né, a pessoa vai fuçar um pouquinho, que eu li a respeito, é sobre combinar a suspensão com a redução. Existe essa possibilidade de você conseguir combinar você conseguir Como fazer... assim, combinar a suspensão com a redução? Se você consegue, por exemplo, suspender ao mesmo tempo o contrato de trabalho, mas também reduzir depois. Por exemplo, eu suspendo por 30 dias o contrato e aí depois, quando a pessoa voltar, eu consigo reduzir a jornada dela. Como que se dá isso? Deixa eu ver se eu entendi, tá? Assim, eu vou suspender o contrato de trabalho. Suspendi o contrato de trabalho por 30 dias. Quando o meu empregado voltar, durante 30 dias, eu não posso demitir esse funcionário e eu tenho que garantir a ele todos os direitos que ele até então vinha permanecendo. Lógico, voltando ao trabalho, o que vai acontecer? Ele vai
voltar a receber o salário que ele tinha e continuando com os benefícios, etc. Suspendi o contrato de trabalho. E daí eu vou voltar. Acabou a pandemia, ou então eu consegui me reerguer, teve aí uma produção extra, né, na minha empresa, consegui me reerguer, eu vou voltar esse contrato de trabalho. Posso. Eu posso voltar esse contrato de trabalho, depois que eu não sou obrigada a suspender por mais 30 dias. Acabou os 30 dias, volta o empregado. Só que se nós ainda estivermos nesse meio desses 90 dias nessa epidemia, eu posso reduzir a carga horária dele e aí reduzir a remuneração, lógico, em comum acordo sempre com o empregado. Ok? Era isso, eu acho? Eu não sei se foi essa a dúvida. Isso, era essa a dúvida, era se eu poderia utilizar essas duas estratégias, digamos assim. O que não pode, Rubem, assim, é concomitantemente. Por exemplo, eu vou suspender a carga horária, eu vou suspender o contrato de trabalho e vou, ao mesmo tempo que ele está suspenso, eu vou reduzir, porque não faz sentido também. Até porque na suspensão o trabalhador, o empregado não trabalha. Então, como você vai suspender a carga horária e o salário sem... E a questão do salário tem isso, porque se você suspende e aí ele vai ter que receber o equivalente ao seguro-desemprego dele, não vai estar atrelado ao salário dele. Ao salário, exatamente. Então, assim, não faz muito sentido você querer concomitantemente. Você tem que fazer uma coisa ou fazer a outra coisa. Acho que foi isso, então. Perfeito. Eu acredito assim, eu já estou quase uma expert nisso. Se alguém quiser depois uma consultoria, não, brincadeira. Eu acho que vem ainda indicar uma empresa ali. Né, vem muita coisa para a gente aprender ainda, tá todo mundo aprendendo junto. Espero que isso passe logo e que a gente consiga aprender sem tanta dor, né? De qualquer forma, eu agradeço muito né, que vocês tenham topado colocar todos os seus conhecimentos aí à disposição de todo mundo que tá assistindo. Agradeço que vocês tenham topado participar, porque esse é o momento em que a gente precisa dividir muito, né? E acho que a gente divide e acaba crescendo muito também, né? Vocês devem ter estudado muito para chegar nesse momento aqui. E isso faz com que vocês... Por favor. Só para... Acho que se alguém puder assistir hoje, né, nesse nosso vídeo, amanhã, que é dia 6, especificamente aqui no comércio de Ponta Grossa, começa a valer o decreto que o prefeito Marcelo Rangel, né, expôs para todos. Então, acho que é importante também, com essa intenção de dividir, de compartilhar, né, com todos, para que todos acessem esse decreto, né, que vejam quais são as atividades que estão sendo autorizadas a reabrirem, né, as suas portas, a voltar, mas que também nós possamos entender que existem os critérios para isso, né? Tipo, não fazer sala de espera, não gerar aglomeração, atender por horário marcado, atender das 10 às 16, e aí, para evitar essa aglomeração do transporte público, que também vai voltar a sua frota, né, integral, não mais reduzida. Então, a gente saber usar com essas medidas para que nós não possamos perder. Porque se começar a haver um descontrole, então agora está tudo liberado, vamos lá todo mundo, gente, vai aumentar a contaminação. E aí o próprio prefeito, não sou eu que estou falando, né, falou, volta tudo à estaca zero. E daí volta tudo a ser fechado, a ser reduzido. Então, assim, eu queria chamar a atenção com relação a isso, né, a supermercados, né, a idas em locais públicos para a gente fazer estritamente o necessário, mesmo com essa autorização do prefeito, para minimizar toda essa angústia, mas que nós possamos fazer isso pensando sempre que nós estamos lidando com vidas, né? Com pessoas. Eu posso eu tenho uma saúde super, né, 100%, minha imunidade é alta, enfim, e daí... Mas, assim, eu posso não ser a mim, mas eu tenho minha mãe que mora comigo e que faz parte do grupo de risco. Eu tenho uma funcionária que o pai dela faz parte do grupo de risco porque tem uma doença pré-existente. Eu não vou expor essa pessoa. Então, pensem nisso, sabe? Assim, vamos pensar em nós... Não só na gente, né? Não só
no em todo, nós. né? O pensar Exatamente. coletivo, gente, o pensar coletivo, eu sempre falo, é muito melhor, é muito mais prazeroso quando a gente pensa coletivamente, quando a gente pensa no todo, é mais gostoso. Por favor, Gente, acho que vai Letícia, cair se nossa der... transmissão agora nos próximos minutos. Eu também quero agradecer a oportunidade, o convite. Espero ter conseguido contribuir na solução de algumas dúvidas e quero me deixar aqui, me colocar à disposição de quem também quiser entrar em contato mais tarde, tirar alguma dúvida. Sim. E dizer que é um momento de união, força e fé, né? Que tudo isso acabe o mais rápido possível e a vida volte ao normal, né? Sendo bem Rúbia. melhor, né? Rúbia, Lana, Marcelo, quero agradecer também o convite, a oportunidade. Por agora era minha professora, agora somos colegas de profissão, né, doutora Lana? Que bom. Mas eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Espero também, como o Marcelo falou, que a gente, tanto nós três aqui, tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas, alguns questionamentos que chegaram ali para a Rúbia. A gente tentou falar, né? A gente ficaria 2, 3 dias aqui só falando sobre a medida provisória. Então, a gente tentou, de uma maneira mais rápida, mais didática, passar alguns conhecimentos aí para vocês. Isso aí. Legal, gente. E conseguiram porque, assim, na verdade, o grande problema, eu acho que tá, até quando a Lana falou aí sobre o que o prefeito, né, o decreto do prefeito, é legal que a gente leia, releia, porque a interpretação de texto nesse momento, né, Sim, deixado tomar pela emoção, muitas vezes a gente lê aquilo que a gente quer, entende da forma como a gente quer e acaba repassando, o que gera um transtorno muito grande. Então, esse é o momento da gente parar, ler com calma, reler, se não entendeu, discutir a respeito, conversar. Eu tenho certeza que todos vocês, assim como o Marcelo falou, estão à disposição e a gente também se coloca à disposição para daqui a alguns dias, se for preciso, gravar mais alguma coisa e atualizar todo esse cenário. Mas esse é o momento de cada um entender, fazer a sua parte e quanto mais acessível, como foi a linguagem e até mesmo a forma didática, como vocês colocaram, por exemplos, enfim, melhor vai ficar e todo mundo vai conseguir entender que nesse momento é o momento de todo mundo, como a Lana falou, pensar no coletivo, né? Pensar na vida das pessoas. E até o Simon Sinek fala que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, os negócios, eles são formados por pessoas. Então, a gente precisa, nesse momento, pensar em pessoas, e se não na nossa saúde, na saúde do próximo, e agir com cautela, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo, mais uma vez, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, que eu sei que é precioso, principalmente um domingo, né? Que já vai começar o The Voice, nem sei se vai começar, na verdade, mas... o reprise, né? Reprise do The Voice, né? Agradecer muito e a gente fica à disposição aí de vocês também. Tá super aberto o espaço para quando vocês tiverem qualquer tipo de conteúdo ou quiserem bater um papo, enfim, a gente está à disposição e a casa está aberta para vocês, não nesse momento, que o Centro Europeu ele ainda não volta por ser instituição de ensino, estamos trabalhando de forma remota, mas de forma online nós temos esse convite sempre aberto para vocês. Obrigada, Rúbia. Obrigada, Rúbia. Abraço, Letícia, abraço, Marcelo, abraço para todos aí, né? Um abraço de longe, senhor. Abraço de longe. Sintam-se abraçados, tá? E até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.